Câncer de estômago. O câncer de estômago é o seguinte, pessoal. Geralmente, ou seja, mais de 90% do câncer de estômago é o adenocarcinoma de estômago. Então, vocês não vão escutar ninguém falando tipo assim, fulano tem um adenocarcinoma de estômago. Não, eles já falam direto sobre o câncer de estômago, não sei o que lá. Então, se subentende que é o adenocarcinoma, tá? Então, não esperem como no esôfago nós tínhamos dois, tínhamos o epidermoide e o adenocarcinoma. Aqui não, aqui é o adenocarcinoma e fim, tá? Então, não esperem essa pergunta assim, e se for o outro? Não vai ser o outro, tá? O outro é esse GIST aqui, ó. O GIST é tumor de estroma gastrointestinal, é um tumor raríssimo, 1%, certo? Que pode aparecer, mas é coisa de 1%. Ou um linfoma, também, mais raro ainda, tá? Então, esqueçam isso. Foquem no adenocarcinoma de estômago, adenocarcinoma gástrico, tá? Pergunta para vocês. Idade para o câncer de estômago, o que vocês falariam? Adultos maiores. Mayor de 50 años. Maior de quantos anos? 50. 50 anos. Beleza. Mais alguém? Maiores de 60. Maior de 60, puta, mudou muito. Mas beleza. Eu tô tomando tereré no frio mesmo. É o seguinte, a gente vai ver já já que uma menina de 19 anos pode ter câncer de estômago. Tá? A gente vai ver já já. Que uma mulher de 20 e poucos anos pode ter um câncer de estômago. A gente vai ver. Tá? Então, a idade para o câncer de estômago vai depender do subtipo dele, que é fator de risco para o câncer de estômago. E, ademais, que está escrito aí para vocês. Mas vamos pegando as respostas de vocês. O que vocês falariam como fator de risco para um câncer de estômago? Infección por Helicobacter pylori. O H. pylori. Então, o H. pylori entra aqui no jogo, porque a gente viu ontem, se ontem vocês assistiram a aula mais de uma hora, não entenderam o que o H. pylori faz. Então, o H. pylori é um agente colonizador ali do estômago, tá? Então, se a pessoa tem H. pylori, ela no futuro pode ter um câncer de estômago, porque ela pode ter uma gastrite, porque ela pode ter uma úlcera, e no futuro pode ter uma correlação com câncer de estômago. Agora eu quero que vocês me respondam, por exemplo... Não, deixa o H. pylori, vamos juntar as informações. Outro fator de risco. Alimentos que irritam o estômago? Alimentos que o quê? Irritam o estômago? Tipo o quê? Tipo o quê? Tipo sorvete? Cafeína em jejum, sei lá. Tipo o quê? Desculpa, eu não entendi. Tipo café em jejum. Café em jejum. Tá, por que não, né? Um alimento quente, cafeína. Até que não, mas vou pegar o gancho do que o Carlos falou. Alimentos que irritam o estômago. E aqui está escrito dieta. Certo? O que eu tenho para falar sobre essa dieta? E eu vou pegar o gancho, eu vou juntando as respostas de vocês, é claro, do que o Alex falou. E eu vou juntar com essa dieta já já. Certo? O que essa dieta traz? A dieta traz, gente, alimentos ricos em benzopireno, alimentos ricos em nitrosamina, alimentos ricos em sal, certo? Agora eu pergunto para vocês, que alimentos vocês acham que tem isso aí? É os enlatados, conservantes também. Isso, aí, agora sim. São os alimentos defumados, os alimentos enlatados, os embutidos, certo? Ou seja, é linguiça, é salaminho, é o peito de peru defumado que as meninas compram aí para emagrecer e ele tá cheio de nitrosamina. Então você fala assim, eu vou fazer regime, vou comer só peito de peru agora, eu vou emagrecer. Claro que vai emagrecer até demais, porque vai ter um câncer depois, aí vai perder peso aí pra caramba, inclusive. Tá, tô brincando. Não é bem assim, mas sim, tem relação, os alimentos defumados,
enlatados e embutidos, e ricos em sal, como, por exemplo, o shoyu. O shoyu, pessoal. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabem qual que é a raça populacional que ama comer alimentos embutidos, enlatados, defumados e cheios de shoyu? Os Japão, asiáticos, China. né? O oriental. O oriental, então você fala assim, mas o japonês tem uma alimentação super saudável, não sei o quê. Super saudável, entre aspas. O maior número de casos de câncer de estômago no mundo é do Oriente. O paciente é japonês. Estão entendendo? Além do que, como que a gente pega H. pylori mesmo, que a gente viu ontem? Fecal oral. Transmissão fecal oral, então são alimentos crus, são alimentos mal cozinados, como diz. E a comida japonesa é o quê? Não é crua? Estão entendendo? Por que que o japonês tem mais câncer de estômago do que o latino, por exemplo? Estão entendendo? Então é por causa disso. Por quê? Provavelmente ele tem H. pylori, ele pode ter uma tendência a ter o H. pylori, porque ele só come alimentos crus, a dieta dele é cheia de shoyu, cheia de enlatados e embutidos, certo? E o japonês, pessoal, o oriental, ele, quem conhece aí, fuma pra cacete. Fuma muito também. Tá entendendo? Então, é um combo. Não estou falando que o brasileiro não tem câncer de estômago. Em momento algum eu falei isso. Até porque a gente come essas mesmas porcarias. Porcarias não. Mas a gente também come salaminho pra caramba. Né? Come muito defumado. E come muito alimento mal lavado. E por aí vai. Dá na mesma. Mas o fato é que chama muita atenção por ser uma população muito mais evoluída do que a nossa. E que ainda é acometida por esse tipo de câncer, né? Por um fator cultural deles, tá? Beleza. Continuando. E aí nós temos condições predisponentes, como a gastritis crônica. Então, aí é a relação de patologias, como que eu posso falar para vocês? Pré-neoplásicas, vamos dizer assim. Então, o paciente que tem uma gastritis crônica, ele tem muito mais chance de ter um câncer de estômago do que um paciente que não tem nada. Estão entendendo? Então, é algo que tem lógica, vamos dizer assim. Ou um paciente que já tem uma úlcera e por aí vai, tá? Fechou? Então, não tem o que discutir. Patogenia. A patogenia do câncer de estômago, gente, é dano no DNA. Para isso, eu tenho que saber quais são os genes que atuam no câncer de estômago. E o que acontece aqui é a perda da caderina. A caderina era uma proteína de membrana. Não sei se vocês lembram lá do tecido epitelial. Eu tinha proteínas que uniam as células, deixavam as células juntinhas assim, ó. E a caderina, ela ficava aqui, ó, juntando essas células. Então, se eu perdi a caderina, as minhas células começam a fazer isso aqui, ó, a se separar. Tá entendendo? Então, as células soltas são mais fáceis de se disseminar, de se espalhar, do que um grupo de célula unida. Então, se eu perco essa caderina, as células vão sozinhas se disseminando. Tá? Então, também é uma provável explicação. Mas, assim, perda ou mutação do gene é o que importa. Tá? Agora, vem para o que importa. Para a morfologia. Então, pelo amor de Deus, não te custa nada você fechar o teu celular por agora 4h53 por 7 minutos, até 5 horas. Aí você responde ele ou responde ela, tá? Mas espera um pouquinho, tá? 7 minutos só. Então prestem atenção. Nós temos 2 tipos de classificação aqui. Nós vamos ter uma classificação macro e uma classificação micro, tá? A classificação microscópica, na verdade elas vão se juntar, tá? Elas vão se juntar, mas calma. A classificação de Lauren, se chama classificação de Lauren, divide
o câncer de estômago em adenocarcinoma gástrico difuso ou intestinal. Essa é a classificação de Lauren, tá? E a classificação macro vai dividir o câncer de estômago em 3 tipos. Número 1, carcinoma gástrico in situ. O que vocês têm que saber dele? Nada. Só citar ele, que ele existe. Ele é um in situ, tá ali. Não rompeu a membrana basal. Fim. Já era. Número 2, carcinoma gástrico temprano ou incipiente, tá? Então, se o nome dele é carcinoma gástrico temprano, quer dizer que ele é algo na fase mais inicial, certo? Então, carcinoma gástrico early ou temprano. E depois nós temos o carcinoma gástrico avançado, que o nome dele já diz também, ele está avançado, tá? E ele recebe o nome de classificação de Borman, tá aqui, ó, Borman, tá? Explico tudo isso aqui melhor para vocês com esse slide aqui. Então prestem atenção. Prestem atenção. Tá? Só agora, depois a gente volta a falar mal dos outros. Classificação do câncer de estômago. Macroscópica. Tiro do jogo o carcinoma in situ, tá? Eu vou citá-lo na minha prova, mas eu não vou ficar aqui discutindo ele, tá? Prestem atenção. Primeiro tipo. Tá travado aí ou não? Porque bem não, eu tô usando a internet no meu celular. Aqui tá de boa. Tá de boa, então tá. Eu tenho o carcinoma incipiente, que também se chama early ou temprano. Fechou. O que eu tenho que saber do incipiente? Ele acomete a mucosa e até a submucosa, tá? Então ele só vai até no máximo a submucosa. Na maioria das vezes, na verdade, ele só fica ali meio que na mucosa mesmo, tá? Ele não sobrepassa a submucosa, tá? Isso é uma característica importante. Segundo, importante dele, como que ele se subdivide? Então eu tenho um incipiente tipo 1, tipo 2 e tipo 3, tá? O que diabos isso quer dizer? Porque eu não dou conta de decorar isso. Calma. Vocês vão associar assim, ó. 1 é para cima, o 2 é no meio e o 3 é para baixo. É isso que vocês têm que saber, tá? Eu sempre, faz 3 anos que eu explico isso pro povo. E é sempre do mesmo jeito. Um é para cima, um é no meio e o outro é para baixo. Então, tipo 1, olha o nome dele, ó. Polipoide. Quer dizer que ele é para cima. Ele cresce como se fosse um pólipo, tá? O tipo 2, olha o nome dele. Superficial. Superficial por quê? Porque ele cresce, ó, na superfície do órgão. Superficial. E o tipo 3 é escavado por quê? Olha lá, ó. Ele faz tipo um buraco. Por isso ele é escavado. Então, tipo 1, tipo 2 e o tipo 3. Estão vendo? Isso daí é o quê? Incipiente. Então, o incipiente pode ser tipo 1, que é polipoide, tipo 2, superficial, tipo 3, escavado. Tá? Estão pegando todo mundo? Então, vai ser um para cima, um no meio e um para baixo. Tá? E aí, o que acontece? O tipo 2, se vocês olharem ali, ele se subdivide de novo em tipo 2A, 2B e 2C. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho um superficial que é, de novo, um superficial meio elevado, que é 2A. Eu tenho um superficial que é bem plano mesmo, que seria um 2B. E eu tenho um superficial deprimido, que seria um 2C. Certo? Então, eu posso ter... Vamos lá. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Peraí. Fica mais fácil. O tipo 2, que é superficial, que é plano, né? Que é o superficial, ele pode ser superficial assim, ó. Que ele dá só uma voltinha, então ele é um superficial elevado. Ele pode ser um superficial assim, que ele é um superficial plano. E ele pode ser superficial assim, que ele vem um pouquinho para baixo, que é um superficial
deprimido, tá? Por isso que eu tenho tipo 2A, B e C, tá? E, para vocês acertarem de vez, olhem para essa foto aqui embaixo, para esse desenho feio. Então, o que que traz aqui nesse desenho feio? Olha o tipo 1, o jeito que ele é, o tipo 1. Deixa eu apagar tudo aqui. O tipo 1 é um tumor que cresce para a luz, para cima. O tipo 2 cresce de forma superficial. E o tipo 3 cresce para baixo, escavado. Tá? Qual que é o meu problema? É o 2. O meu tipo 2 é meio zoado, porque ele se subclassifica de novo. Então, vamos lá. Ó. Tipo 1 para cima e o tipo 3 lá para baixo. E o tipo 2? Porra, eu tenho 2A, que é para cima de novo. Eu tenho 2B, que é no meio de novo. E eu tenho 2C, que é para baixo de novo. Tá? Tudo isso daqui nos indica uma classificação incipiente, ou early, ou temprana. Detalhe importante, tá? Ele está confinado basicamente ali até a mucosa, tá? Na maioria das vezes, tá? Daí, explicamos o incipiente. É isso que vocês têm que saber, tá? Ah, e o local mais frequente dele, curvatura menor, tá? O próximo é o carcinoma avançado. E o avançado, tá? Primeira coisa, ó, mais allá de la mucosa. Então ele vai longe, ele vai muscular, ele vai até a serosa, ele atravessa o órgão inteiro, tá? Por isso que ele é mais avançado, tá? Como que é a nossa classificação? É basicamente a mesma coisa também. Então, tipo 1, só que agora é tipo 1 de Bormann, ele vai crescer para cima, ó, um crescimento polipoide, cresce para a luz, ó, tipo 1. O tipo 2, ele vai crescer, ó, ulcerado, ele vai crescer para baixo, uma úlcera de Bormann. O tipo 3, ele é úlcero infiltrante. Então, como assim úlcero infiltrante? Ele é assim, ó, o úlcero, ele foi para baixo, só que ele já meio que quer infiltrar, ó. Ele é uma úlcera que está querendo invadir. Úlcero infiltrante. E o tipo 4, gente, é um termo que a gente chama de linites plástica. Ou seja, o tipo 4 ferrou, acometeu toda a parede, certo? É o mais avançado que tem. Olha o desenho esquematizado dele lá. É o tipo 4. Então, ele é completamente infiltrante, tá? Vamos para o esqueminha lá. Ó, segundo Bormann, o 1 cresceu para cima, de boa. O 2 fez uma úlcera. O 3, ele fez uma úlcera e está infiltrando. E o 4, ferrou. Está invadindo tudo. Ó. É linites plástica. Esses desenhinhos aqui, ó, esse desenho e esse outro desenho, explica tudo para vocês, tá? Tem que saber essa classificação. Gente, tem. Por que vocês têm que saber isso? Porque, gente, o tipo 1 e o tipo 2 tem um melhor pronóstico do que o tipo 3 e o tipo 4. Por que que o 1 e o 2 têm um melhor pronóstico? Porque o tipo 1, ó, ele cresce para cima. Aqui na luz ele vai invadir quem? Estão entendendo? Então, querendo ou não, tem um melhor pronóstico. O tipo 2 é uma úlcera, certo? Não está querendo invadir ninguém. Então, ainda tem um melhor pronóstico. O tipo 3, ó, é uma úlcera, só que, ó, já tem invasão aqui, ó, já quer infiltrar. Então, o pronóstico já não é legal. E o tipo 4 eu não vou nem comentar, certo? Aí que não tem o que falar. Tá? Não estou falando para vocês que o câncer de estômago tem um bom pronóstico. Não foi isso que eu falei. Eu falei que, dentre a classificação de Bormann, o tipo 1 e o 2 têm um melhor pronóstico do que o 3 e o 4. Tá? Foi isso que eu falei. De toda forma, o pronóstico é ruim. Tá? De toda forma, o pronóstico é ruim. Tá? Beleza? E entre uma classificação avançada e incipiente tem um melhor pronóstico, tá? Porque ainda não invadiu a submucosa,
na maioria das vezes. Tá? O avançado já está indo lá na muscular. O nome dele já diz tudo. Pegaram de boa para a gente falar da micro e terminar? Microscopicamente. Agora temos a classificação de Lauren. Lauren, tá? Guardem esse nome, classificação de Lauren. O seguinte, classificação de Lauren funciona assim. Vocês têm 3 tipos, que é o intestinal, o difuso e o misto. Esse é um problema, porque na classificação de Lauren, vocês focam que vocês têm 2 tipos, que é intestinal e difuso. Então só fica nessa, intestinal e difuso, intestinal e difuso, intestinal e difuso, e esquecem do misto. Ah, mas o que eu tenho que falar do misto? Nada. Você só tem que citar que ele existe e fim, acabou, tá? Aí você ganha um pontinho de graça, tá? Como que é então essa classificação? Vamos lá. Vocês vão ter que montar uma tabela. Eu não monto essa tabela nunca, porque se eu montar, todo mundo vai copiar. Mas ela funciona assim. Como que vocês diferenciam? Lembra que eu perguntei no começo da aula qual era a idade do câncer de estômago para vocês? E vocês falaram que era acima de 50 anos, e alguém também falou acima de 60 anos. Vamos chegar numa média. Acima de 55 anos, vocês falaram, certo? Tá errado o que vocês falaram? Não, tá? Mas agora vocês vão saber que o câncer de estômago que acomete pacientes com mais de 55 anos é o intestinal, certo? Lembra que eu falei para vocês assim, ó, então o câncer que acomete, então uma menina de 19 anos não pode ter câncer de estômago? De 20 e poucos anos não pode ter câncer de estômago? Pode. Pode, sério que pode? Não é provável, mas pode. Qual? O difuso, tá? Por quê? Deixa eu pôr com outra cor. Vamos lá. Olha aqui, segundo o que vocês falaram. Idade do intestinal acima de 55 anos. Idade do difuso abaixo de 50 anos. Estão entendendo? Então aí já começou a tua primeira diferença, tá? Para diferenciar intestinal do difuso. Idade. Mais de 50 anos, intestinal. Menos de 50 anos, difuso. Segundo ponto, o sexo, tá? O sexo. E aí vocês falaram que o nosso paciente... Vocês falaram não? Qual que é o sexo para o paciente ter câncer de estômago? O que vocês pensam? Ambos os sexos. Ambos os sexos. Tá, beleza. Ambos os sexos. Não tem problema, vamos seguir na resposta de vocês. O seguinte, pode ser realmente ambos os sexos, mas vocês vão ter que entender o seguinte, que o intestinal predomina nos homens, tá? Aquele da idade avançada que vocês falaram aquela hora, então era de um paciente homem, tá? E lembra que o exemplo que eu dei para vocês foi assim, ó. Então, uma menina de 19 anos não pode ter câncer de estômago? Então, uma menina de 20 e poucos anos não pode ter um câncer de estômago? Uma menina, uma mulher de 30 anos não pode ter câncer de estômago? Pode. Qual câncer de estômago? O difuso, tá? Então, o difuso acomete mulher. Não está escrito aí, mas eu estou contando para vocês, tá? Então, é outra diferença. O intestinal é para homem, o difuso para mulher, tá? Não estou falando que ele é exclusivo para mulher. É como o Vitor acabou de falar, assim, comete os dois. Claro que comete os dois, mas com uma pequena porcentagem maior para esses sexos que eu estou falando para vocês, tá? Outra, causas do câncer de estômago. O que vocês falariam? Qual a causa do câncer de estômago? Ou fator de risco que seja? H. pylori, tabagismo, alcoolismo, dieta, consumo de enlatados. Isso, perfeito. A resposta do Vitor foi muito boa, gente. E que bom que vocês estão respondendo. Então,
a Bruna pode falar isso daí, o Vitor pode falar, que realmente é o tabaco, é o H. pylori, os AINES e o consumo de nitrosamina, de alimentos defumados, de muito sal, perfeito. Agora a minha pergunta para vocês é a seguinte: uma mulher de 20 anos de idade, vocês acham que essa menina com 20 anos de idade fumou tanto, comeu tanto sal assim, bebeu não garanto, né? Porque tem umas gurias aí que são pinguça com 20 anos de idade. Vocês não, né? Mas tem umas aí que exageram no caneco. Mas de toda forma, tá? Não tem como, gente, uma pessoa com 20 anos de idade ter fumado, ter bebido, ter comido tanto sal ao ponto de causar um câncer nessa pessoa, tá? Agora uma coisa é, o cara com 70 anos, com 60, e aí ele fumou desde 8 anos de idade, entendeu? Ele é japonês, só comia shoyu e bebia pingas, saquê, por exemplo. Aí é outra história. Agora uma menina, então qual que é a causa do câncer do difuso, então? A causa do difuso, gente, não tem nada a ver com esses fatores ambientais. Então, no adenocarcinoma gástrico difuso, não tem nada a ver H. pylori, não tem nada a ver sal, shoyu, enlatado, embutido, álcool, não, nada disso. A causa dele é estritamente genética. Então, é aquela pessoa que Deus apontou assim e falou assim: isso é genética, Gabriela, genética. Tipo, genética. Deus apontou e falou: olha, você vai nascer com uma mutação no teu BRCA2, no teu P53, e você vai ter uma predisposição a ter um câncer de estômago quando você tiver uns 25, 27 anos de idade. Meitan, câncer. Tá entendendo? Então, é genética. Não tem relação ambiental. Então, coloquem na tabela que vocês estão escrevendo aí. Pontos para a tabela de vocês. Idade, acima de 50 anos, intestinal. Abaixo de 50 anos, difuso. Sexo, homem, intestinal. Mulher, difuso. Causa, fatores ambientais, H. pylori, tabaco, álcool, alimentos e etc. Intestinal. Causa genética, difuso. Vamos lá. A metástase. A metástase é algo muito marcante. Por quê? A metástase do intestinal, gente, é pelo sangue. Então, ó, vamos lá. Metástase hematógena. E a metástase do difuso é uma metástase linfática. Então, olha como é que os dois são diferentes. O cara lá na tua prova, o tipo de câncer de estômago que cursa com a metástase hematógena é o intestinal. Metástase linfática, o difuso, tá? E esse difuso aqui, inclusive, deixa eu ver se eu coloquei a foto. Ah, eu coloquei. Sabia, vou contar para vocês. Deixa eu apagar aqui. Essa metástase aqui, ó, do difuso, vocês estão vendo que está escrito aqui, gânglio da hermana Maria José, ou Mary Joseph. É o seguinte, essa daqui é a irmã Maria José, certo? Uma freira, tá aqui uma freira, que antigamente ela também atuava como enfermeira, tá? Isso aqui, ó, séculos e séculos atrás. E o que acontece? A irmã Maria José descobriu que os pacientes que tinham essa tumoração aqui ao redor do umbigo morriam. Não duravam muito tempo. Então ela batia o olho, na hora que ela via isso daí ao redor do umbigo, ela já falava lá para os médicos, olha, não vai ter jeito, ele vai morrer, ela vai morrer, vai ser assim, assim, assado. Certo? Então, depois eles descobriram que esse sinal que ela via aqui ao redor do umbigo do paciente, na verdade, já era uma metástase, já era um gânglio aumentado, certo? Que gânglio é esse, então? É o gânglio da irmã Maria José. Ele representa o quê? Câncer de estômago. Qual câncer de estômago? O difuso. Porque é ele que faz metástase por via linfática.
Gânglio da irmã Maria José. Isso aí sempre aparece na internet. Quem tem Instagram e segue coisa de medicina, sempre aparece, sempre aparece. Eles perguntam aqueles, como que é que fala? Flashcardzinho perguntando? Sempre perguntam, tá? Então, tá aqui. Tá ela que descobriu isso, tá? E depois desse acontecimento aqui, eles descobriram que esse mesmo câncer de estômago se manifestava com outros nódulos, como esse nódulo que vocês estão vendo aqui, no pescoço dessa paciente. Não sei se está dando para ver aí. Peraí, eu estou tentando riscar ele. Estão vendo aí? No pescoço dela. Região supraclavicular, logo em cima da clavícula, do lado esquerdo. Esse se chama nódulo de Virchow. E o nódulo de Virchow, gente, é supraclavicular, do lado esquerdo. O que diabos isso tem a ver com o estômago? Tem a ver que é um signo de metástase. De novo, linfática, certo? Sinal de gravidade, esse paciente vai morrer, já está com metástase. E o dele é o difuso. Estão entendendo? E também tem um outro gânglio, deixa eu ver se eu coloquei a foto. Não, não coloquei. Tem um outro gânglio, que é o gânglio de Irish. Eu vou escrever aqui para vocês. Irish, eu acho que é assim que escreve. Irish, ou Irish, que ele aparece na região axilar do paciente de vocês. Gânglio de Irish, tá? Representa o que também? Metástase do câncer de estômago, tá? Então tem 3 nódulos assim muito marcantes. Um ao redor do umbigo, que é da irmã Maria José. O outro, o gânglio de Virchow, supraclavicular, e o gânglio de Irish, na região axilar, tá? Os 3 representam metástase, tá bom? Então, já é outra diferença, do intestinal para o difuso, tá? E morfologicamente, porque até então não falamos nada de morfologia, a gente só falou de características, tá? Morfologicamente, vai ser assim, ó. O intestinal, ele tem um padrão de crescimento, gente, expansivo. O que vocês entendem por um padrão de crescimento expansivo? O que é Vai isso? aumentando de tamanho ao redor dele? Cresce pelas laterais, vai se esparramando pelas laterais. Isso, cresce pelas laterais, vai crescendo de tamanho ao redor dele, vai se expandindo, não é verdade? Crescimento em massa, perfeito. Aí agora é o ponto-chave da aula. É o ponto-chave, porque é a morfologia. Se ele tem um crescimento expansivo, ó minha mão, expansivo, está se expandindo, vamos voltar na classificação de Borman. Qual desses aqui vocês acham que tem um crescimento que se expande, segundo Borman? Polipoide? O polipoide. O polipoide. Então, aquela classificação lá, o intestinal, que tem um crescimento expansivo, ele corresponde ao tipo 1 e tipo 2 de Borman. Olha aí, agora a gente juntou as duas classificações. A classificação micro, que é a de Lauren, com a Borman, que é a macro. Então, a intestinal, ela corresponde ao tipo 1 e 2 de Borman, que é um crescimento expansivo. E agora, em pouco, eu não falei para vocês, segundo Borman, qual tinha o melhor pronóstico? 1 e 2. Ou um tipo 2. 1 e 2. 1 e 2. E agora, se vocês trouxerem essa informação para cá, para Lauren, vocês já estão entendendo. Se o intestinal é tipo 1 e 2, o intestinal tem o melhor pronóstico. Já com essa informação também. Porque, segundo o Borman, ele é 1 e 2. Tá aí. A tua macro tá aí. E a micro? E o difuso? Vamos ver o difuso também. Olha o crescimento do difuso, como que ele é. Crescimento, cadê? Padrão infiltrante. O que vocês entendem por um crescimento infiltrante? Que invade los tejidos subyacentes. Que invade os tecidos, né? Que tá invadindo. Vamos voltar lá para Borman agora. Olha como que é a vida. A conexão está instável. Olha lá, quem que parece que está invadindo aqui?
como que era, segundo o Burman, como que era o tipo 3? Tipo 3 é o quê? Ulcerativo infiltrante. Ulcerativo infiltrante. E o tipo 4, que é a rinite plástica, ele infiltra geral. Tá entendendo? Então, esse tipo 3 e tipo 4 correspondem ao Lauren difuso, porque é um crescimento infiltrativo, que se dissemina por via linfática. Olha como fica tudo mais fácil, como tudo faz sentido, do que vocês terem que decorar feito louco. Entenderam? Isso falando de macro. Agora, microscopicamente, como que eles se apresentam? Vamos lá. O tipo difuso, ele tem esse aspecto. Esse aqui vocês vão matar a pau. Anilho decêlio. Lembra do primeiro ano? O que era uma célula anilho decêlio? Era uma célula assim, que tinha um núcleo aqui na periferia. Lembra do adipocito? Anilho decêlio? Isso aqui era um carimbo de um anel. Olhem para essas células aqui, gente. Olhem com carinho para elas. Ó. Olha isso daqui, ó. Célula, núcleo. Estão vendo? Célula, núcleo. Célula, núcleo. Anilho decêlio. Certo? Quem tem anilho decêlio, gente, fim, é difuso. Depois cai assim na microscopia e vocês ficam loucos lá no dia da prova, porque não sabe, eu não sei histologia, eu odeio histologia, fiquei traumatizado com histologia, mas não precisa saber. Só tem que saber o suficiente para passar na prova. E que é o anilho decêlio. Bateu o olho, viu o anilho decêlio? É o difuso. Ainda desenha no teu resumo aí, desenha um anelzinho assim, que daí vocês vão lembrar. Enfim, não tem outra coisa para falar, tá? E tem uma outra característica dele que eu não falei na macro, que é essa daqui, ó, bota de couro. O que é a bota de couro, pessoal? A bota de couro, faz de conta que isso aqui é uma bota, tá? Vou fazer o cadarço aqui. A bota de couro, gente, é o mesmo significado que linites plástica. Vamos voltar. Então, esse 4 aqui, ó, de Bormann, essa linites plástica aqui, ó, se vocês quiserem colocar assim, barra, bota de couro, é melhor, porque daí vocês vão lembrar, tá? Então, falou de linites plástica, é a bota de couro. E o que diabos é bota de couro, meu Deus? Porque, caralho, o que é bota de couro? Vocês já tinham ouvido falar de bota de couro? Eu não. Não. Então, beleza. Não. O que diabos é essa bota de couro? É o seguinte, olha só, se a linites plástica é a bota de couro, certo? Quer dizer que o tumor invadiu toda a parede, é o meu mais grave, tá? Arregaçou tudo já. E o que acontece? Vocês já viram em filme ou desenho animado, que aqueles caras que iam para o deserto, eles guardavam água numas garrafas de couro, umas garrafas de couro assim, e aí guarda a água naquela garrafa de couro para tomar água lá no deserto. Já viram isso daí em algum filme, essas coisas? Ou não? Não é possível. Se vocês não tiverem infância. Enfim, já. Então, em português, no Brasil, essa linites plástica aí é chamada de garrafa de couro. Garrafa de couro. Que é em relação a essa garrafa aí dos caras que tomam água. Por quê? Porque o aspecto do estômago, a parede fica tão engrossada, fica tão atrofiada, que fica parecendo aquela garrafa de couro, certo? E em espanhol, é o aspecto de bota de couro. De novo, porque a parede fica tão engrossada, fica tão atrofiada, certo? Devido à linites plástica, que fica com o aspecto de uma bota de couro. Então, essa é a nossa linites plástica. É a macro de um carcinoma difuso, segundo Lauren. Tá? É muito importante isso. Gente, a morfologia do difuso é anilho decêlio para micro e bota de couro na macro. E o adenocarcinoma gástrico, o que vamos pôr? Desculpa, o intestinal, o que vamos pôr? O aspecto do intestinal, gente, ele te dá um aspecto mais glandular, ó. Tanto é que ele não era
tão agressivo, né? Não tem tanta anaplasia assim quanto o difuso. Então vocês ainda conseguem ver um aspecto de túbulos, ó, cheios de mucina, Então eu tenho esse aspecto mais glandular. Então eu bati o olho, ó, e eu não vejo anilho decélio, ó. Não tem um anel de carimbo aqui, ó. Então é o intestinal, tá? É o intestinal. E o tipo misto eu só menciono. Não posso esquecer de escrever isso aqui na minha prova, tá? Tipo misto eu menciono, tá? Então, segundo a OMS, esse câncer pode ser tubular, papilar, mucinoso e células em anilho decélio, tá? Claro que é uma informação bem menos importante do que essa aqui, tá? E para a gente terminar, essas imagens aqui do Atlas, ó. Qual dessas duas aqui vocês acham que é o difuso? A ou B? B. O Bueno, B, né? soy yo. Por que que a B é o difuso? Anilho de selha. Ela tem anilho de selha. Estão entendendo, cara? Estão entendendo? Então é assim, é de forma grosseira, é de forma prática. Bateu o olho, viu o anilho de selho? É difuso. Não viu o anilho de selho? É intestinal. Foda-se. Entendeu? Não vão ficar se matando. Então a letra A só pode ser intestinal. Então tem esse aspecto aqui mais glandular, ó, maior, tipo um espaço aqui que se enche de mucina. Tá entendendo? E aqui o anilhozinho de selho. Ó, essa imagem é clássica, gente. Esse aqui é a garrafa de couro pura, ó. Isso aqui é a garrafa de couro. É o difuso. E ó lá, ó, anilhozinho de selho, ó. Anilho de selho, difuso, tá? Ó lá o intestinal, aquele aspecto mais tubular, cheio de mucina, tá? Intestinal, difuso. E aqui terminamos, porque aqui já é o cólon. Então, aqui já é falar da enfermidade inflamatória intestinal. Então, assim terminamos o estômago, tá? E a gente se fala o quanto antes. Por hoje é só. The end. Fim. Valeu, Angel.